Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. É uma alegria muito grande revê-los novamente nesse espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. De maneiras que sintamos-nos todos acolhidos uma vez mais pela nossa casa querida e pelos benfeitores espirituais que dirigem esta sociedade. Nós vamos fazer a nossa prece e, em seguida, uma leitura introdutória que guarda relação com o tema. E aí passaremos a palavra ao nosso querido Antônio Manuel de Souza, trabalhador desta sociedade da regional, que vai enfocar hoje para nós a importância de estabelecermos o estudo do Evangelho no lar. Muito importante, realmente. Ele vai nos conduzir nesta reflexão de capital importância. Solicitamos, então, aos nossos queridos irmãos que, em pensamento, nos unamos e vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, que despertam gradativamente para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, denotam, observam, verificam da imensa responsabilidade que temos pelo conhecimento adquirido e o esforço que deveremos fazer em razão dos vícios que foram cristalizados no passado para pôr esse conhecimento em prática na nossa existência. O que vos estamos solicitando através da vossa infinita misericórdia é que essa vontade, esse desejo de nos ajustarmos às vossas leis sábias e justas possam ser potencializados. E quando retornarmos para casa, hoje mais amanhã, é irreversível, ou possamos fazer de uma maneira mais qualificada. Rogamos as vossas bênçãos para todos, Senhor, principalmente ao nosso expositor, e que façamos jus, na medida dos nossos esforços, merecê-las periodicamente. Que assim seja, Senhor. 1980 foi um ano bom. A benfeitora querida Joana de Ângeles, através do seu médium Divaldo Franco, que está nesse momento em Salvador desenvolvendo um encontro fraterno desde ontem, e vai até amanhã, uma atividade muito importante lá em Salvador, traz para nós o livro Alerta. E nós separamos uma mensagem, a número 52, que fala sobre ante o mundo e Jesus. Ela é curta, mas é importante. Diz a benfeitora que o mundo pede socorro a Jesus. Ele atende, porém, espera por nós. O mundo representa a larga faixa dos necessitados de pão. Jesus, entretanto, não se esquecendo destes, socorre também os que têm necessidade de luz. O mundo roga paz nos estertores da violência em que se debate. Ela escreveu isso aqui em 80. Jesus transmite tranquilidade, todavia emula todos que nos auxiliemos na fraternidade. O mundo suplica apoio a fim de liberar-se das constrições do ódio e da loucura. Jesus, no entanto, é recurso libertador que propõe a paciência fraternal e o trabalho solidário entre as criaturas. O mundo promove desespero e algaravia. Jesus doa silêncio e fé. Compara as incertezas do mundo e a segurança com Jesus. Considera os impositivos de fora no mundo e as forças interiores que aurem em Jesus. Tua vida física, mesmo que se alargue por dezenas de anos a fio, defronta o momento em que cessa. No entanto, a tua realidade espiritual com Jesus jamais terminará. O mundo te leva a conquistas, mas Jesus, quando conquista, faz que o homem vença-se por dentro. As vitórias externas esmaecem e passam. As íntimas se fortalecem e ficam. Aprende com a luz. Após realizar o seu périplo no universo, depois de contornar a nossa hiperesfera, volve à fonte geradora, seu ponto de partida. Ninguém, mesmo que o deseje, jamais fugirá da sua nascente divina.
Aproveita, portanto, hoje. No duelo mundo e Jesus, a tua será a opção de permanente angústia ou da promissora aventura. Diante da moeda que trazia a efígie de César, respondendo à colocação maliciosa e venal do adversário gratuito, Jesus definiu a situação do contributo que cada um deve dar. A César o que lhe pertence e a Deus o que é dele. Dele é a vida, e Jesus é o caminho único, mediante o qual lograrás alcançá-lo. Será que tem mesmo importância que estabeleçamos o Evangelho no lar? O nosso querido Antônio nos conduzirá na reflexão e nós, mais uma vez honrado, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos. Fazer essa reflexão aí sobre o Evangelho do lar. Eu acho que a mensagem que o Vanim leu é a nossa meta. Já ouvimos um pouquinho o que seria o Jesus que a gente está procurando, né? Mas essa questão do Evangelho do lar, Jesus contemplou nas suas palavras a oração em duas situações, né? Todos vão lembrar. Quando quiseres orar, vai para o teu quarto em secreto e ora, fala com o Pai. E ele contemplou também onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Eu vim aprender com a doutrina espírita, o Evangelho no lar. E vim compreender um pouco mais para o meu consumo, lendo o livro Jesus no Lar, fazendo a propaganda do livro, que é maravilhoso. É um evangelho com outra linguagem, que é do espírito Neio Lúcio, a psicografia do Chico. E o primeiro capítulo do livro é justamente sobre o culto cristão no lar. É assim que está, o culto cristão no lar. E a gente chama de Evangelho no lar. Se vocês forem ver no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui na última página o Evangelho no lar, como instalar o Evangelho no lar. Mas gostaria de fazer uma reflexão. O que a gente conhece de Jesus? Porque eu me digo cristão, né? Ou com alguma religião, a gente vem lá da infância com as nossas religiões. Alguns vieram já desde o berço espírita, outros não. Mas são religiões cristãs. Então, o que é um cristão? É alguém que segue o Cristo, o Jesus Cristo. Que tipo de estudo profundo, se é que dá para se falar dessa forma, que se tem de Jesus Cristo, nós todos? Ele é o guru, ele é Jesus. Como é que Jesus ocupava, que posição ele ocupava dentro da nossa mente, da nossa vida, dessa encarnação aqui? Qual é a posição de Jesus? Eu procurava analisar comigo. É uma figura, eu examinando o meu passado, Jesus Cristo vinha muito no aspecto cultural, né? Vinha de família, vinha pela própria cultura do nosso país, e pelos rituais, pelas questões da religião institucionalizada. Jesus Cristo meio uma figura de mito, né? Sabendo que ele foi crucificado, que ele morreu por nós e tudo mais. E para mim, eu vim compreender mais profundamente, dentro da doutrina espírita, né? Lógico, você pode compreender nas outras religiões, não tem problema. Doutrina espírita não faz esse proselitismo, vem para mim é porque essa aqui é melhor. Ela quer que você seja um homem de bem, ela procura orientar para que você seja um homem de bem. E se eu sou cristão, eu tenho que estudar quem? Eu tenho que estudar sobre Jesus. O que a gente sabe sobre Jesus, né? Que estudo profundo você faz sobre Jesus, sobre o que ele falou, sobre as parábolas, sobre tudo. Então, o Evangelho do lar, ele vem, e Jesus vai explicar com as suas próprias palavras, para ser um local de estudo realmente do que é ser cristão, o que é o Cristo, qual é a mensagem do Cristo, o que ele falou, o que é importante para nós, porque se eu me digo cristão, né? Você estuda um outro filósofo, você sabe o que filósofo falou.
Você entra no detalhe do que ele falou. Vai estudar alguma coisa dentro da tua profissão, você sabe o detalhe. Então você é cristão, você tem que saber alguma coisa a mais de Jesus. Aprofundar esse estudo. Não se escreveu mais do que sobre Jesus em toda a terra. E pouco se sabe. Jesus é uma novidade. Continua sendo uma grande novidade. A gente pega coisas prontas e fica com aquilo ali pronto. Não vai por conta própria, lógico que não ajuda, fazer um aprofundamento da figura de Jesus, procurar compreender o contexto, como é que ele viveu na época e tudo mais. Então, não é só uma questão intelectual, tem um desdobramento imenso isso na nossa vida. Então, o Evangelho do Lar possibilita isso. Ele é um periódico, periodicamente, porque o Evangelho do Lar eu vou explicar depois, acho que todos aqui sabem disso, se alguém não sabe, vou explicar. Como é que a gente implanta o Evangelho do Lar? Como é que seriam as razões disso aí? Porque ele é um evangelho semanal que você faz no teu lar. É a oração do lar, da família. E tem um segundo aspecto. Além de ser um estudo do Evangelho no lar, o estudo cristão no lar, ele é também uma oportunidade da oração em família, que é uma oportunidade ímpar. Orar em família. Naquele grupo, para tudo naquele instante, fazer oração em família. Oração, a melhor forma, a forma mais fácil da criatura se ligar com o Criador, é a oração. Não custa nada. Você convida Jesus, esse Jesus que a gente ouviu nesse texto da Joana de Ângeles, convida o Senhor para ir até a tua casa. Por quê? Nós vamos tendo um entendimento que vivemos num mundo de energia. Não é só o ar que está poluído, né? Pelo monóxido de carbono. Existe um fluxo e refluxo, energias variadas na nossa psicosfera na Terra, fruto das nossas próprias emanações. Aí vem a doutrina espírita explicando, das emanações mentais, nós, os encarnados, e das emanações mentais dos irmãos nossos que estão desencarnados, que estão na outra dimensão da vida, que continuam sendo como nós. Não são uma nuvenzinha, não são nada. São seres humanos como nós, e que emitem pensamentos, que se relacionam em pensamentos com todos, que dão palpite, que conversam, que intuem, e que estão vivendo ativamente na nossa vida, que nos acompanham, que vão na nossa casa. Então, quando você vai fazer a oração no lar, vai fazer oficialmente aquele evangelho no lar, aquela hora que você marcou, você está fazendo, de certa forma, um trabalho de ligação mental com a energia do Cristo. Porque a gente vai concordar que o mundo é atribulado. Nós somos atribulados. Nós vivemos dia a dia, a nossa energia oscila toda hora. A nossa emoção, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Uma hora você está otimista, outra hora você quer cair um pouquinho no pessimismo. É uma arte viver com motivação, com alegria, com otimismo. E você tem que se agarrar com a prece, se agarrar com Deus, se esforçar para fazer isso. É uma luta diária, acho que de todos, em todas as áreas que a gente atua, né? Lá dentro do teu trabalho, dentro da tua profissão, dentro da tua família, andando em qualquer lugar, você está envolto nessas energias, emanando essas energias. Nós somos seres inteligentes, seres pensantes, porque é Deus, a matéria e o Espírito. E nós somos antenas, emitindo e recebendo, emitindo e recebendo. Então é da boa política, é da inteligência. Se você já conheceu um pouquinho de Jesus, vou falar com o Senhor. Estou precisando do Senhor, a gente precisa do Senhor. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus não vamos conseguir nada, a gente já ouviu tanto ele falar isso, né? Então, fazer essa ligação de forma inteligente, de forma pensada, essa é a meta do Evangelho do Lar. Então eu vou fazer um resuminho de como é que foi esse papo com Jesus nesse livro do Né Lúcio, que é Jesus no Lar. Então Jesus reunia-se com os discípulos, isso que está fora do Evangelho. Também tinha outras conversas, obviamente, né? Quando ele se reunia na casa de um, na casa de outro. Mas isso acontecia muito na casa do Simão Pedro.
E se vocês pegarem esse livro, e eu estou incentivando bastante, Jesus nesse dia estava na casa de Simão Pedro e tomou os sagrados escritos nas mãos, na época, né? E como se quisesse imprimir um novo rumo para a conversa, porque a conversa, sabe quando a gente está conversando em família, ou num grupo de amigos, que a conversa às vezes fica meio sem produção nenhuma? Isso é bem frequente, né? Então, como se ele quisesse mudar o rumo da palestra, que quisesse uma meditação mais elevada, ele pegou os sagrados escritos e sugeriu para o Simão Pedro: Simão Pedro, seja feito sua vontade, Senhor, vamos fazer isso. E daí naquela conversa surgiu algumas perguntas dos ouvintes ali que estavam junto com Cristo. Então foi perguntado para ele: Senhor, o que é o lar diante do mundo? O que é o lar? Jesus respondeu: o berço doméstico é a primeira escola. Então já vem um conceito fantástico de pedagogia, que a gente acha que os filhos têm que ser educados na escola, de repente. Hoje está caindo isso, né? Mas nós estamos pensando já diferente. Acho que a escola é lá, mas a escola é cá. A escola é dentro do nosso lar. É a primeira escola. Já deu um conceito profundo. Depois, ele ainda disse: o berço doméstico é o primeiro templo da alma. Segundo conceito. Daí ele diz assim para arrematar: a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum, pois a paz do mundo começa sob as telhas do nosso lar. Se não aprendemos a viver em paz sob quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como é que a gente vai cobrar que o nosso país tenha paz se a gente não tem paz dentro de casa? E é uma luta, né, gente? Convenhamos. Tem vezes que o negócio fica mais complicado. A gente admite isso. E Jesus vai admitir no capítulo 2 que assim é. E explica por quê. Então, o que é o lar do mundo? É o primeira escola e o primeiro templo da alma. Porque é dali que exporta todas as pessoas que nós estamos vendo por aí. É dali que exporta tudo que a gente reclama. Saiu de dentro de um lar, saiu de um pai, saiu de uma mãe. É ali. Então, por isso, nós vamos ter que entender por que Jesus é o caminho, por que ele é o guru para colocar nesse lar. E será que nós estamos dando importância para isso? Se Jesus é tudo isso que a gente diz que é, o que a gente acha que é, se nós somos cristãos, nós estamos meditando sobre os ensinos de Jesus como deveria ser, se é a principal coisa que a gente deveria fazer. Outra pergunta: o que vem a ser a nossa vida no lar? Perguntaram para Jesus. Jesus disse assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. É no lar, esse laboratório, que a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco. O que nós estamos fazendo dentro de um lar? Dentro de uma família, que cada um tem aqui. Nos habilitando pouco a pouco. Que ensino estamos recebendo no lar? Qual é o currículo do nosso lar? Que espaço tem a questão espiritual, a meta espiritual dentro do lar, do nosso lar? Porque nós temos metas lá econômicas, metas profissionais, metas sociais, metas de conhecimento, e tem a meta espiritual. A Joana de Anjos explica isso. Isso é individual e também é para o lar. Que metas nós temos dentro do lar do ponto de vista espiritual? Se somos cristãos, que espaço que Jesus ocupa dentro do nosso lar? É só para bater o cartão? Fez a oração? Pronto, está feito. Fui no centro espírita, fui na missa, fui no culto, acabou, está feito. Não está na hora de aprofundar essa visão, de fazer um upgrade nessa ideia? Porque hoje, o que é
passado para nós é uma ideia mais de religiosidade. Religiosidade. Não é só a questão da religião, é a religiosidade. Essa ligação mental com o divino, ligação mental com essa ideia divina que Cristo veio trazer. Essa do segundo por segundo, minuto por minuto, é um esforço que temos que fazer. Porque diz Jesus que Ele veio preparar para uma vida melhor, fazer uma preparação evangélica. E nós estamos sendo adaptados à lei do amor. Vocês vejam que há 2000 anos atrás, o que a gente conhecia da lei do amor? Nós que estamos aqui agora, a gente vem vindo, viajando ao longo dessa eternidade toda, uma hora num corpo, outra hora no outro corpo, já que a gente entende um pouco mais de reencarnação, a gente vem nessa viagem e vemos aos poucos nos adaptando à lei de amor. Jesus veio mostrar, ensinar, né, exemplificar, amar, fazer tudo que Ele fez, para nos atrair para a lei do amor, que é a lei cósmica maior, para nos tirar do chão da terra e nos atrair para essa lei maior, como um inseto é atraído pela lâmpada, como os mosquitinhos ficam aqui pertinho de mim, atraídos pela lâmpada, não é pela minha luz, pela essa luz. Então nós somos atraídos, como disse a mensagem que o Vaninho leu, não tem como fugir da luz de Jesus. Ao longo dos séculos, dos anos, das décadas, Ele vai atraindo irremediavelmente, não tem como fugir, vai te atraindo e você não sabe para que lado ir. Então nós precisamos meditar um pouquinho para saber para que lado ir. Vamos escolher o quê? Estamos no mundo, mas vamos escolher o quê? Que lições que a gente quer ter? Então o que vem a ser a vida no lar? Então é uma escola de almas que habilita pouco a pouco nossos espíritos, pouco a pouco. O lar é um curso ligeiro de fraternidade, curso ligeiro, porque a encarnação é 1 minuto, dizem os espíritos. É tão rápida essa passagem nossa na eternidade, que é 1 minuto na eternidade. Então é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimento e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Aí só tereis aflições, não é? Jesus quer dizer preocupações, desafios, vai te pressionar, você vai estar pressionado, você vai ter que se mexer, né? Você está desanimado, você vai tentar se animar. Você perdeu o emprego, vai tentar recuperar o emprego. Você vai tentar aprender uma coisa que não sabe. O filho saiu, é madrugada, não voltou. Você fica pensando, mas onde é que ele está? Será que está bem? Será que não está? Você fica preocupado. Então, nesse sentido. E daí uma irmã que estava nesse culto perguntou para ele: mas como iniciar nas nossas vidas a ideia do reino de Deus? Porque eu tento ser bom, mas quando vê, eu já não sou tão bom como eu gostaria, que a gente gostaria de ser melhor do que é, né? Mas chega ali e fica patinando. Tem aqueles vícios do homem velho, né? Aquilo que a gente traz do passado. Chega um desafio assim, amoroso, e você escorrega, né? Perde a paciência, ou se irrita. Então é um constante fluxo e refluxo. É a onda do mar, vai e volta. Fica aquele ensinamento constante e aquele desafio constante para cada um, né? Cada um tem uma pedrinha dentro do sapato, né? Ela perguntou, e Jesus respondeu: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Essa ideia de Deus, do reino de Deus. Para isso, precisamos purificar o vaso da alma, para que o conhecimento superior não se confunda com as sujeiras do nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Jesus dizendo assim: se você quer receber melhor a informação divina, procure limpar o vaso da tua alma. Limpa o teu interior um pouco, dentro das suas possibilidades, para você receber melhor. Para isso nós precisamos fazer uma higienização psíquica, que a oração traz, que o Evangelho traz, que uma mensagem do Evangelho traz. Te prepara para essa higienização, porque nós vivemos nesse mundo de energias heterogêneas, o mal e o bem misturado, né? O mundo te chamando para uma coisa e a gente sabendo que é outra. Não que o mundo seja ruim, é o nosso mundo mental que fabrica tudo isso. É o nosso mundo mental.
Ele diz assim: um orvalho num lírio é um diamante celeste. Agora, o orvalho na poeira da estrada é uma gota lamacenta. Então, não te esqueça dessa verdade bem simples e pura da natureza e clara, que é, para receber a ideia do reino de Deus, você tem que se preparar um pouco mais. Por isso é necessário, como para tudo, para espíritos imperfeitos como nós aqui na terra somos, classificados lá no livro dos espíritos, né? Nós precisamos de recolhimento. Nós precisamos parar um pouco, pensar um pouquinho, se acalmar um pouco, criar momentos, agendar momentos. Não agendamos as coisas para fazer? Hoje, quem não agenda, não faz, não produz. Se você no seu trabalho não tem uma agendinha, não põe o que tem que fazer amanhã, segunda, na semana que vem, na ordem, você não faz. Ou se deixa meio assim, não é muito organizado. Agora, se você agenda, se você põe horários, amanhã eu vou fazer isso, eu quero ver se eu faço aquilo, flui mais organizadamente. Porque as coisas espirituais tem que colocar na nossa agenda, tem que fazer parte do nosso projeto de vida, esse objetivo. E para completar o ensinamento, Jesus, nessas lições, ele narrou a lição da semente, que é muito interessante. Em verdade, Jesus disse assim: é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Está falando para nós todos aqui. Ele dizendo: é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os nossos olhos, encontramos a guerra, não é verdade? A incompreensão, a injustiça, o sofrimento. Não é isso que a gente vê todo dia? A gente vê coisas boas também. Ele está falando assim: no templo que é o lar do Senhor, comparece o que no nosso templo que é o lar? O orgulho, a vaidade nos ricos, o ódio, a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Nem sempre é possível. Até que ponto meu coração está puro e limpo aqui para falar do Evangelho para vocês? Um lutador aí da vida como vocês, tentando se reerguer, tentando caminhar com a ajuda do Senhor. Todos nós estamos nessa, né? Então é difícil trazer o coração puro e limpo, mas é possível. Como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e a serpente que nos rodeia. Entretanto, a ideia do reino de Deus é como uma semente minúscula do trigo. As grandes árvores começam nas minúsculas sementes, como disse o Chico. É quase imperceptível, lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisa a marcha. Então a ideia do reino dos céus, do reino de Deus, quando você lança no lar para os teus filhos, quando você lança no lar para ti, desde a infância, é uma sementinha pequenininha. Vai ter lamaçal, vai ter chuvarada, vai ter umas pedras por cima, uns lixos por cima, uns adubos bons e tudo mais, mas se ela brotar, ninguém ataca mais. Vai ter uma geada, vai ter dificuldade, mas ela está ali, está crescendo e vira uma grande árvore. Então, esse é o Evangelho do lar. É uma sementinha que vira uma árvore frondosa e que um dia tem que ser começada. Não é só o Evangelho do lar, a gente sabe, mas está aí, estamos falando sobre ele. É uma dádiva o Evangelho do lar. Desde então, haja sol, haja chuva, faça noite ou dia, trabalhar no próprio crescimento, porque quando você vê aquela plantinha, você se entusiasma. Quem planta uma plantinha lá no vasinho, né? Se entusiasma, vai cuidando, vai botando aguinhas, vai vendo que ela cresce, vai ficando linda, vai observando os frutos, tudo isso é essa figura que Jesus sempre fez. Ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Está em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Então, com toda essa onda aí que Jesus explicou para a gente, da vida aflitiva, da vida difícil que a gente leva, ele veio ensinar já no comecinho o Evangelho do lar. Veio o culto cristão do Evangelho do lar. E daí, como é que a gente vai fazer se nos motivarmos a fazer isso? Eu espero, assim, motivar vocês para fazer isso e implantar, oficialmente. É um momento, assim,
realmente glorioso dentro de um lar, o dia que você implanta o evangelho no lar. Porque no momento que você implanta e que você persiste, você vai tendo o assessoramento dos benfeitores, dos mensageiros de Jesus, daqueles irmãos nossos mais velhos, que já entenderam isso, que já superaram o egoísmo, que já superaram o orgulho, que já estão lá na frente, são irmãos mais velhos, são mais sábios que a gente. Eles vêm nos auxiliar, eles participam também nossos anjos da guarda, participam os espíritos familiares. Todos nós estamos envoltos com a presença dos espíritos, amigos ou inimigos, afetos ou desafetos. Então, nesse instante do evangelho do lar, só é permitido entrar no teu evangelho quem a espiritualidade superior permite. Não vai fazer um exorcismo, que isso não existe, mas eles vão ficar ouvindo o teu evangelho fora da tua atmosfera psíquica. Você vai estar ouvindo o teu evangelho, participando do teu evangelho. Depois você que vai ter que fazer o trabalho psíquico para conseguir orientar esses irmãos, ajudar eles, né? Porque não existe expulsar, existe evangelizar. Então, a divindade evangeliza nós, evangeliza aqueles que gostam ou não gostam de nós. A luz do sol é para os bons e para os maus. Então, o evangelho do lar, você marca uma hora. São 7 itens. Eu escolho um dia e horário fixo, mais conveniente da semana. Lá em casa, por exemplo, é 22 horas do domingo. Desliga telefone, desliga televisão. Possibilidade de alguém chegar é mínima. Ou se tiver alguém em casa, a gente convida. E nós nos reunimos em família. Vamos dizer que não consiga se reunir em família, faz sozinho. Se é só 2 e tem 5, faz os 2. Mas faz o evangelho do lar. E que esse evangelho abrace a todos. Lembra do grupo familiar, lembra do vizinho, porque vocês imaginam a cidade toda no escuro? Agora imagina uma luzinha na cidade, é o evangelho do lar. Outra luzinha, é o evangelho do lar. Imagina se o evangelho do lar fosse feito em Cascavel, como é as luzes à noite. Numa noite que se passa de avião por cima. Nós já estávamos diferente. Duvido que nós estávamos nessa situação. Nós estávamos bem melhor, com certeza. Quanto mais, melhor. E quanto mais gente em casa orar, melhor. É melhor ter um feixe de 5 bambuzinhos amarrados do que um só, né? É mais difícil de quebrar. Então, quanto mais, melhor. E aí, segundo item, você coloca uma jarra de água antes de fazer a prece. Por quê? Porque a água é absorvente universal. Existem pesquisas, não vou me delongar disso, que ela absorve a energia. E a energia que os benfeitores põem ali. Depois você toma aquela água. O que restar dessa água você pode guardar, pode completar. E vai tomando a água fluidificada. Dá para estudar melhor esse assunto em outra oportunidade. Inicie com uma prece simples, uma prece espontânea do teu coração, rogando a proteção dos benfeitores espirituais. Faça a leitura de um trecho do Evangelho, ou de um livro do Espírito Emmanuel, ou de um livro de mensagens. A gente gosta de também fazer minutos de sabedoria junto com o Evangelho. E comenta 15 minutos, 10 minutos. Abre para quem queira comentar. Às vezes ninguém fala, mas um fala. E assim vai indo. E comenta, medita sobre aquilo ali, sobre aquela mensagem. Depois, faça uma prece de encerramento. Faz uma vibração que a luz ilumine o lar. E nesse momento de prece, você também vai receber vocês imaginam uma energia, uma luz muito forte, muito viva, que passe em cima, como um scanner. Vocês já viram um scanner funcionando? Quando faz uma digitalização, um escaneamento, uma folha, uma fotocópia. Imagine aquela luz varrendo o seu lar, removendo todas as energias que foram acumuladas, as negativas, aquela energia pesada. E é uma espécie de psicobioenergia, né? Como se faz o passe. Visualize essa ideia, purificando o teu lar, te preparando o teu lar. Nesse instante, você convidou Jesus para estar no teu lar. Está recebendo isso aí. Está se preparando para ficar num nível de energia melhor para o teu ser espiritual imortal. E, além disso, está tendo a oportunidade de fazer uma leitura do Evangelho e meditar sobre o ensinamento. Então, para completar, no último Evangelho do meu lar,
abrimos ao acaso. Você pode começar no começo e ir na sequência, ou pode abrir ao acaso. No nosso caso, lá em casa, a gente abre ao acaso. E caiu no capítulo Fora da Caridade na Salvação. O que é preciso para ser salvo? A parábola do bom samaritano. Então eu vou ler aqui para vocês, para a gente completar. Então conta essa história, o item 2, né? Que Jesus estava reunido e um doutor da lei, tendo se levantado, disse para Jesus: ô mestre, o que é preciso para ter vida eterna? O doutor da lei, né? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele disse assim: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. O doutor sabia, está escrito. Jesus disse assim: fazei isso e viverás. Respondeste muito bem. Mas daí o homem, querendo parecer mais justo ainda, disse a Jesus: e quem ama o próximo? Daí Jesus, tomando a palavra, lhe disse, contou essa história, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu na mão de ladrões, que o roubaram, né? Cobriram-no de feridas e se foram. Deixaram ele caído no chão semi-morto. Em seguida passou um sacerdote que descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Depois veio um levita para o mesmo lugar e, tendo-o considerado, passou pelo outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando nesse local, viu o homem caído, foi tocado de compaixão, se aproximou dele, tratou as feridas, derramou óleo, derramou vinho, enfaixou, pôs ele no seu cavalo, levou até um hotel, uma hospedaria, chegou lá, ele tinha que prosseguir viagem, pagou: eu pago o que precisar, aí você cuida dele para mim, faz curativo. Vamos trazer para a nossa realidade. Cuida dele, pois na volta eu restituo tudo o que preciso para você. Contou essa historinha. Daí Jesus perguntou: qual desses três que parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: fazei o mesmo. É isso que a gente aprende no Evangelho do Lar. Vocês não acham que isso aqui é uma semente? Uma sementinha? Uma história dessa? Aí você pode, puxa, eu vou ler um pouquinho, tem tanta interpretação dessa, vou ler um pouquinho sobre Jesus, olha o ensinamento que ele deu faz 2000 e poucos anos, e está vivo, está atual, a história está válida, não falou de religião nenhuma, e colocou samaritano, que era a ralé da época. O judeu não gostava do samaritano, né? Lá na historinha, lá tem uma cisão das tribos naquela época lá, e o samaritano, ele nem ia fazer as adorações no templo de Jerusalém, ele criou um templo para adorar o Deus dele. Então os judeus detestavam os samaritanos, e foi justamente Jesus que colocou um samaritano como o cara que fez a misericórdia e que exerceu compaixão. Olha o contexto. Você já não vai procurar quem sabe, né, para explicar isso para nós? Deixamos de aprender e aprender mais a profundidade do que Jesus quis dizer, né? E eu lia também hoje de um psicólogo americano que escreveu um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu gosto muito desse livro, e ele tem uma visão muito interessante, mais uma dessa parábola. Ele diz assim, que Jesus repetidamente mostrou que o essencial da natureza humana é a nossa necessidade de ter um relacionamento amoroso. A natureza humana, o essencial para nós, para cada um de nós, é ter um relacionamento amoroso. Nós somos carentes. A gente quer ter um relacionamento amoroso, mas às vezes quer que o outro ame a gente, não é assim? Eu sou assim também. Fica chateado se o outro não trata, mas primeiro a gente tem que amar para também ser amado, né? Então a gente ainda assim aprendendo, se habilitando pouco a pouco, se adaptando ao amor que Jesus vai ensinar, a gente ainda quer ser amado, mas amar a gente tem que fazer um esforcinho, né? Então, mas a nossa essência, porque Deus está dentro de nós, Jesus disse, nós somos herdeiros de Deus, somos filhos do Pai, somos herdeiros de tudo que está aí, somos filhos, então o amor de Deus está dentro. O que é Deus? Amor, bondade. Então a gente é isso tudo, feito à imagem e semelhança. Então a gente é isso aí. Então a nossa essência é
o amor. A necessidade é o relacionamento amoroso com Deus e com os outros. Essa é a nossa necessidade. Ele diz assim: por isso que uma pessoa se define pelo relacionamento que tem com os outros. O que define a pessoa? O relacionamento que tem com os outros. Aqueles que reconhecem essa essência amorosa, que valorizam essa necessidade básica de se relacionar amorosamente com os outros, tendem a ser boas pessoas. Aqueles que não reconhecem isso, tendem a ser más pessoas. Ele se relaciona mal com ele mesmo, porque ele não está reconhecendo essa necessidade essencial de viver amorosamente. Certo? Então, pode ver que na parábola do bom samaritano, Jesus, ele fez algum comentário dos ladrões? Ele deu importância para os ladrões? Os ladrões pegaram, roubaram, bateram nele, pronto, não citou mais os ladrões. Jesus se fixou no relacionamento, apesar que é um relacionamento que eles tiveram. Eles abandonaram a essência amorosa. Mas qual é o relacionamento que as outras pessoas tiveram com aquele irmão caído? Um passou porque tinha outra coisa, outro passou, o samaritano se relacionou. Se relacionou amorosamente com ele. Então, quanta coisa para aprender que tem nas palavras de Jesus, né? Que a gente tem que buscar. Os irmãos que conseguiram captar coisas para nos dizer. Na parábola do bom samaritano, o ladrão era definitivamente uma pessoa má. Mas Jesus não se concentrou nele. Ele não estava interessado em definir a natureza humana como má, mas em nos oferecer um modelo de como sermos bons. Então o Evangelho do Lar, com esse manualzinho aqui de 300 e poucas páginas, Novo Testamento, tudo mais, ele nos dá a oportunidade de lançar uma semente no lar e no coração de cada um que faz parte do lar, semente que vai germinar. Nós vamos refletir mais, analisar as mensagens como analisamos essa parábola do bom samaritano aqui, dessa forma. Tem outras formas de analisar. Ou você pega uma história dessa, se for ver, quantas pessoas que já meditaram sobre a parábola do bom samaritano? Não sei. Quanto mais estiver meditando, melhor. Porque é uma boa lembrança. Às vezes a gente está meio perdidão. Lembra dela. Desculpe a tosse. Mas é isso, gente. O Evangelho do Lar é isso. É uma oportunidade de estudo, é uma oportunidade de oração, é uma oportunidade de reflexão. Pegar uma mensagem de um irmão mais velho, que são esses espíritos superiores que dão aqui para nossas mensagens, essas orientações, e nós desfrutar de tudo aquilo, nos preparar para a nossa semana, preparar para aquela noite, e elevar o nosso nível psíquico, mudar a nossa vibração e nos tornar mais receptivos a tudo que o Senhor deseja que nós recebamos, que é isso que o Pai quer, né? Ele quer, nós é que temos que querer. Foi isso que o Vaninho leu, né? Então, o Espírito Emmanuel diz assim: nós temos que aprender a pensar na extensão do bem. É estudando Jesus que nós vamos aprender a pensar. Nós estamos nos candidatando a participar da construção do edifício da fraternidade humana. É isso aí. E nós estamos sintonizando a mente terrestre com a mente divina. Quanto mais luzes estiverem acesas, melhor é. Porque o teu Evangelho do Lar, você pode olhar pelo teu vizinho, pelo teu quarteirão, pelo teu prédio. Uma luz no teu bairro já é uma luz. É melhor que nenhuma. Imagina se tiver milhares. Esse é o convite, então, que cada um faça o seu Evangelho do Lar, institua o seu Evangelho do Lar, marque na agenda, e se puder ajudar quem não tem, e que deseja fazer, que a gente também possa fazer isso, que é uma coisa maravilhosa. Eu agradeço e muito obrigado.